Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos no segundo dia da novena de Padre Pio. Eu gostaria que você abrisse os seus olhos espirituais, gostaria que você abrisse os seus ouvidos da alma, para compreender os mistérios de Deus que hoje vão ser revelados para você. Padre Pio era um homem que vivia no mistério de Deus. Padre Pio era um homem que vivia mergulhado no céu. Vimos na missa passada, na pregação passada, que este homem, desde os 5 anos de idade, tinha revelações, tinha visões, via o céu, tinha contato com o céu. Era um homem de profunda oração, era um homem de profunda intimidade com Deus. E Padre Pio vai começar a nos ensinar aqui essa intimidade. Padre Pio vai mostrar para nós algumas realidades muito importantes. Muito importantes. Olha para quem está do seu lado e diga: se prepara para o que Deus vai te ensinar hoje, através do nosso santo Padre Pio. Está preparado? O ensinamento que nós vamos receber hoje de Padre Pio, para a surpresa nossa, será sobre o anjo da guarda. Você tem anjo da guarda? Sim ou não? Sim. Qual é o nome dele? Você conhece ele? Você fala com ele? Nós vamos aprender hoje sobre o anjo da guarda. Será que anjo da guarda existe? Será que não é uma criação dos homens? Será que não é uma fantasia das pessoas? Será que não inventaram historinha para a gente acreditar? Então eu quero trazer para você o que a igreja fala de anjo da guarda. Primeiramente, o que é um anjo? O catecismo da igreja diz: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. Diga comigo: os anjos são uma verdade de fé da Igreja Católica. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Veja o que a igreja, no parágrafo 328 do Catecismo da Igreja Católica, está dizendo para nós. Primeiro, os anjos são seres espirituais. Eles não têm corpo como a gente. Então, um anjo, ele é só espírito. O anjo não tem matéria. O anjo não tem corpo. Então, é um ser totalmente espiritual. Quando você vê um anjo que tem asa, quando você vê um anjo que tem espada, na verdade isto não existe. Na verdade, um anjo não tem asa, um anjo não tem espada, um anjo não tem mãos, um anjo não tem cabeça, um anjo é espírito, você não vê, você não toca. Amém? Agora, quando você vê uma imagem de um anjo, como nós temos aqui São Miguel Arcanjo, quando você vê a imagem de São Miguel com asas, com uma armadura de guerreiro, quando você vê São Miguel com uma espada, é para que você entenda que um anjo tem asa porque ele é ágil.
A imagem quer te mostrar isso. Um anjo é ágil. Ele pode estar no Brasil e para ir para a Itália em questão de segundos. Ele é ágil. Ele não precisa pegar avião, entendeu? Anjo não pega avião. O anjo ele é ágil. Ele não tem necessidade de pegar de espaço. Ele é muito ágil, porque ele é um ser totalmente espiritual. São Miguel tem uma espada porque quer mostrar a você que ele é um guerreiro. Então ele está vestido de guerreiro para mostrar para mim e para você que São Miguel é aquele que combateu no céu. Veja então que as imagens dos anjos, elas não querem dizer que eles têm corpo, mas querem nos trazer alguma realidade espiritual. Então o anjo é um ser totalmente espiritual. E aí o catecismo da igreja está dizendo que sim, os anjos existem. Por que a gente diz que os anjos existem? Porque a Bíblia toda hora fala de anjo. No Antigo Testamento você vai ouvir falar de anjos. No Novo Testamento você ouve falar de anjos, inclusive quando Maria recebe a visita de quem? Ela recebe a visita de quem? De um anjo. E a Bíblia dá o nome do anjo é Gabriel. Gente, isso é bonito. Maria consegue ver o anjo, falar com o anjo. O anjo lhe dá a notícia: você será a mãe do Salvador. Maria, você foi escolhida, Maria, e eu vim do céu te trazer essa notícia. Os anjos, então, eles sempre acompanharam a história dos homens. Aliás, eles foram criados antes que nós. E é claro, eles também passaram, a tradição da igreja, a igreja ensina, que eles passaram por uma provação. Deus não criou ninguém para amar a Ele de forma obrigatória. Eu pergunto para você, você é obrigado a adorar a Deus, sim ou não? Você é obrigado a adorar a Deus? Alguém te obriga a vir para a igreja? Não. Quando Deus criou os anjos, Deus também não obrigou os anjos a adorá-lo. Deus os criou livres. Livres. E aí o que aconteceu? Para Deus saber se eles queriam adorá-lo, Deus os colocou à prova. E foi nesta hora que alguns anjos não quiseram obedecer a Deus. E aí, um tal de Lúcifer, que significa anjo de luz, o anjo mais dotado do céu, o anjo mais importante do céu, o anjo mais dotado de dons, de carismas, de virtude, esse anjo se rebelou contra Deus. E aí diz a Bíblia, diz a palavra, a tradição da igreja, que este anjo levou outros anjos a se rebelarem. Então foi aí que nasceu o inferno. Foi aí que nasceu os anjos decaídos. Foi aí que nasceu os demônios. Então o que é demônio? O demônio é um anjo. Só que é um anjo decaído. É um anjo que não quis obedecer Deus. É um anjo que não quer obedecer Deus. Só que preste atenção. A igreja entende que a maior parte ficou com Deus. A maior parte de anjos ficou com Deus. E agora existe uma questão. Os anjos que caíram nunca mais poderão ir para o céu de novo. Nunca mais. Eles não querem. Eles não querem. Eles são 100% ódio. Eles só querem fazer mal agora. Eles só querem destruir. E são eles que querem destruir você. Os anjos maus. Mas existe um monte de anjos bons que querem fazer o bem para você. Amém? Então veja, existe o inferno, existe os anjos maus, mas para nossa alegria,
existe mais anjos bons ao nosso serviço, à nossa disposição. E nós podemos já dizer e declarar que a vitória é nossa, a vitória é do Senhor, porque os anjos trabalham em nome do Senhor, então a vitória é de Jesus, a vitória é do Senhor. Mas esses anjos decaídos, eles fazem estrago, fazem ou não fazem? Na sua vida ele já fez tanto estrago, na sua família ele já fez tanto estrago, esse diabo é terrível. O Padre Pio chamava ele de barba azul. Ainda a gente vai falar do demônio em Padre Pio. E Padre Pio falava, esse barba azul é terrível. Anjos decaídos que levam você para o mal. Mas hoje eu não quero falar dos anjos decaídos. Nós vamos ter outra quinta-feira para falar deles. Eu quero aqui falar dos anjos bons. Existem muitos anjos à nossa disposição. E o que é um anjo? Ele adora Deus o tempo todo. Ele adora Deus o tempo todo. Ele louva a Deus o tempo todo. Ele serve a Deus o tempo todo. Um anjo é obediente a Deus ao extremo. Um anjo não, preste atenção, um anjo não é como nós. Um anjo não pode mais pecar. Ele passou por uma prova, e depois que ele passou pela prova já era. Os que quiseram ir para o mal foram para o mal, e os que estão no bem agora estão no bem. Eles só sabem fazer o bem. Você está entendendo? Um anjo então ele só adora. Um anjo ele só faz o bem. Um anjo só serve a Deus. Ele ama a Deus com todo o seu coração. Ele obedece a Deus com toda a sua vontade. E eles estão na terra para ajudar os homens. Os anjos de Deus estão aqui para nos ajudar. Quem são os anjos? Diz Santo Agostinho. Um anjo significa, a palavra anjo significa mensageiro. Anjo é mensageiro. É designação de encargo, não de natureza. Se perguntares pela designação da natureza, é um espírito. Se perguntares pelo encargo, é um anjo. É um espírito por aquilo que é anjo por aquilo que faz. Por todos os anjos são servidores e mensageiros de Deus. Diga comigo, os anjos são servidores de Deus, são mensageiros de Deus, porque contemplam a face do Pai que está nos céus. São poderosos executores de sua palavra, obedientes ao som de sua palavra. Olha que bonito, um anjo é totalmente obediente a Deus, totalmente obediente à palavra de Deus, é mensageiro. Que lindo, que lindo. A igreja também ensina que existe uma hierarquia de anjos. Assim como no exército você tem a hierarquia, aqueles que são os menores e aqueles que são os maiores, nos anjos também. E anjos é uma das hierarquias, mas tem dominações, virtudes, potestades, arcanjos, querubins, serafins. São todas hierarquias de anjos, e cada um deles tem uma missão. Cada um deles tem uma mensagem a trazer para nós, a trazer para o mundo. Cada um deles tem uma missão dada por Deus. E agora eu quero dizer para você, existem alguns anjos que Deus deu para cuidar de você. Existem alguns anjos que Deus deu para cuidar da sua família, para cuidar do seu bairro, para cuidar da nossa cidade, para cuidar do nosso Brasil. Para cada realidade Deus escolhe. Nós não sabemos como funciona, é um mundo espiritual, mas nós sabemos que Deus colocou anjos ao nosso dispor, para nos ajudar.
para travar o tempo todo uma guerra, um combate contra os anjos maus. Nesse exato momento você não está vendo eles, mas eles estão aqui. Olha para o ar aqui, está vendo? Olha para o irmão que está do seu lado, você diz que está vendo? Está vendo ou não está vendo? Quem está vendo o anjo aí? Se você quiser que aqui existem anjos. Anjos que estão querendo que você adore a Deus aqui hoje. Teve anjos que te trouxeram para cá hoje. Pessoas que não queriam vir, pensaram até em não vir mais, aí o anjo te trouxe. Aqui também existem demônios, viu? Mas Frei, aqui é uma igreja, Frei, como é que o demônio... Ah, aqui que ele gosta de ficar mesmo. E o demônio na igreja, como é que ele fica? Olha essa tua vizinha. Olha como ela é chata. Olha como ela está vestida. Olha que não para de falar. Aí fica o demônio, é aquele que fica provocando você a olhar seu celular. O demônio é aquele que fica na hora da missa provocando você a olhar o relógio para ver que horas são. O demônio é aquele que na hora da missa faz você dormir para não ouvir a palavra. O demônio é aquele que na hora da missa fica falando, conversa com o irmão que está do seu lado, puxa papo, puxa assunto, na hora da missa. O demônio é aquele que na hora da missa fica mandando você ir no banheiro toda hora, beber água toda hora, sem necessidade. Aqui há um combate. O demônio é aquele que fica, enquanto o padre prega, você fica, é mentira o que esse padre está pegando, é o diabo falando, é mentira. E aqui também tem uns anjos bons que estão querendo que você se concentre. Aqui tem anjos bons que estão querendo que você adore. Existe um filme tão bonito que eu aconselho vocês a assistirem, e com certeza deve ter no YouTube. Ele é em espanhol, mas tem legenda. É um filme sobre a missa. O Grande Milagre é o nome. O Grande Milagre. Quem assistir esse filme vai entender como é que os anjos estão aqui. Se você já assistiu, assiste de novo. Se você não assistiu, assista. O Grande Milagre. Como que os anjos estão aqui na missa. É tão bonito que o filme, na hora do ofertório, que é o momento que eu vejo onde as pessoas mais conversam, parece que o ofertório é o intervalo da missa. Porque até aqui vocês estão quietinhos, silenciosos, não pode falar porque ouviu as leituras, ou teve que ouvir o padre. Chega na hora do ofertório, façamos o nosso ofertório. Aí levanta, vai para banheiro, vai beber água, parece que é um intervalinho. Aí conversa com o irmão que está do lado, oi, tudo bem, legal. Só que não é isso. O ofertório era o momento para você ofertar algo a Deus. E o filme mostra muito bem que os anjos ficam esperando a tua oferta. E algumas almas não ofertam nada. Então o anjo não consegue levar nada para Deus. Então tem muita pessoa que vem para a missa e não oferta nada para Deus. E o que é missa? É você ofertar o teu sacrifício com o sacrifício de Cristo que vai ser celebrado. E quando, por exemplo, se você ofertar a Deus na hora do ofertório a tua doença, o anjo pega a tua doença e coloca no altar. Quando o padre elevar a hóstia, a tua doença será elevada com Deus. E a tua doença se transformará em cura. Se na hora do ofertório você ofertar o teu cansaço, Deus vai acolher o teu cansaço, o anjo levará o teu cansaço. Quando através do seu dízimo, da sua oferta, você consagra a sua vida financeira, então o anjo pega aquela sua vida financeira, o seu trabalho, a sua dedicação e leva para o altar de Deus. Mas tem gente que não oferta nada. Tem gente que prefere na hora do ofertório conversar. O filme mostra muito bem o anjo. Como os anjos ficam tristes.
O filme mostra que quando há uma pessoa que crê na igreja, quando há uma pessoa meia descrente na igreja, existe um demônio do lado dela, mas quando ela reza com devoção, existe um anjo. E toda vez que você reza com piedade, os anjos estão ao seu lado. E interessante, na hora que você comunga, o que os anjos fazem com você? Os anjos se prostram diante de você. Não porque você é Deus, mas porque agora dentro de você está o Deus que ele adora. Então os anjos fazem volta ao seu redor e adoram o Deus que está dentro de você, mesmo que você não adore. Porque tem gente que comunga e começa a conversar, tem gente que comunga e nem sabe o que comungou, parece que comeu uma bolachinha, parece que veio para a fila da comunhão para comer uma bolachinha, não causou nada na vida, não fecha os olhos, não reza, não faz silêncio, não adora, só que o anjo está adorando por você. Quando você não adora, o anjo adora. O anjo está prostrado na tua presença. E enquanto Jesus ficar com você, os anjos vão com você. Se você sair da missa sem fazer uma devida ação de graças, os anjos te acompanharão. Os anjos estão adorando a presença de Jesus em você. Amém? Os anjos são bênção de Deus na nossa vida. Diga comigo, os anjos são bênção na minha vida. Diga para quem está do seu lado, os anjos são bênção na sua vida, na sua família. Preste atenção. Como criaturas puramente espirituais, são dotados de inteligência e de vontade. Os anjos têm inteligência e eles têm vontade. São criaturas pessoais e imortais. São criaturas pessoais e... Se é pessoal, significa que você pode falar com ele. Se é pessoal, significa que você pode se relacionar com ele. Mas como é que eu vou falar com alguém que eu não vejo? Sim, não tem problema. Você pode falar com ele, porque a igreja está dizendo a você que ele é um ser pessoal. E ele é um ser imortal. O que significa isso? Ele não morre. Não tem como matar um anjo. Inclusive, tem muita gente que pensa assim, por que Deus não mata logo esses demônios? Por que Deus não acaba com eles? Não, eles são imortais. E o que Deus criou, Deus não desfaz. Vão receber a punição. Um dia, Deus vai colocar um ponto final nessa história e o inferno não poderá mais fazer mal para nós. Mas ainda Deus está permitindo o poder das trevas atuar no mundo. Superam em perfeição todas as criaturas visíveis. Olha o que o catecismo da igreja está dizendo, que eles superam em perfeição as criaturas visíveis. Ou seja, um anjo é mais perfeito que eu e que você. Por quê? Simplesmente porque ele já não peca. Um anjo não peca, um anjo não fica pecando pecado venial, um anjo não fica pecando pecado mortal, não, ele é um ser perfeito, ele já passou pela prova dele, ele é um ser perfeito, ele é um ser espiritual, então ele é mais perfeito do que nós, amém? Agora o que a igreja fala sobre anjo da guarda? Vamos ver se anjo da guarda de fato existe. Desde o início, parágrafo 336 do Catecismo da Igreja Católica. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Olha o que a igreja está dizendo, que desde que você nasce até o dia que você morre, um anjo cerca você com proteção e com intercessão. Cada fiel é ladeado,
é rodeado, é cercado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ou seja, a Igreja Católica está dizendo a você que cada um de nós tem um anjo protetor, tem um anjo pastor que nos guia para o caminho de Deus. Aplauda o seu anjo. Quando éramos pequenos, aprendemos uma oração que deveríamos rezar todos os dias. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Você pode dar um nome para o seu anjo. Você pode conversar com o seu anjo. Existe um anjo que está do seu lado o tempo todo. E deixa eu falar algo bonito para você. Até mesmo quando você peca. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Quando você comete um pecado mortal, sai de você a graça santificante. O que significa isso? Presta atenção. Quando você está em graça santificante, a presença de Deus é forte em você. Você tem uma graça santificante. Quando você comete um pecado mortal, ou seja, um pecado consciente, um pecado grave, por exemplo, faltar na missa ao domingo, é uma falta grave. Você sabe que é pecado faltar, mas mesmo assim você falta. Então você comete um pecado mortal. E à medida que você comete um pecado mortal, a graça santificante sai de você. Você perde. Você entendeu? E é por isso que você não pode mais comungar, porque você perdeu a graça santificante. Você não está mais na presença de Deus. Você não está mais unido a Deus. Você deixou o pecado entrar. Quando você... Outro pecado grave, um pecado sexo fora do casamento. Quando você comete o pecado do sexo fora do casamento, você perde a graça santificante. Gente, é algo sério. Só que olha, o anjo não se afasta de você mesmo quando você comete um pecado mortal. Então, se você cometer um pecado grave, a graça santificante sai de você. Você deixa de estar unido a Deus. Você deixa de estar na presença de Deus, unido ao Senhor. Você deixou o pecado, você preferiu o pecado. Mas veja, nem neste momento o anjo de Deus abandona você. Quando você estiver em pecado grave, você pode ter certeza que você tem um amigo do céu ao teu lado. E você pode falar com o seu anjo: anjo, me ajude a voltar para Deus. Anjo, me ajude a voltar para o confessionário. Meu amigo fiel, me ajude a voltar para Deus. Um anjo jamais te abandona. E nós podemos então dizer que ele é um amigo fiel. Porque um amigo fiel é aquele que não te abandona em hora nenhuma, não é verdade? E é difícil achar um amigo desse. No mundo de hoje é difícil achar um amigo que nunca vai abandonar você. Pois pronto, você tem um amigo fiel e ele se chama o anjo da guarda. O seu anjo da guarda é seu escudeiro fiel, é seu amigo fiel, estará com você do dia que você nasceu até o dia que você morrer, ele estará ao seu lado. Amém? Aplaude mais forte o seu anjo, aplaude mais forte o seu anjo. E eu vou causar inveja em vocês, porque eu não tenho um, eu tenho dois. Porque eu sou padre. Aí alguns dizem que o padre tem o anjo sacerdotal, que cuida do padre. Olha aí que bonito. Então tem um anjo da guarda, eu tenho o meu anjo da guarda, mas tenho o meu anjo sacerdotal, que cuida do meu sacerdócio.
que cuida da minha vida sacerdotal. Agora eu quero trazer, eu comecei essa homilia trazendo para você a doutrina da igreja, trazendo para você na palavra de Deus, mas agora eu quero levar você para Padre Pio. O que Padre Pio nos ensina sobre anjo? Sobre o anjo da guarda, preste atenção, é forte, hein? Padre Pio, ele ouvia o seu anjo da guarda. Padre Pio dialogava com o seu anjo da guarda. Padre Pio escutava o seu anjo. Um americano que viveu na Califórnia, frequentemente pedia ao seu anjo da guarda que, por piedade, levasse um importante recado para Padre Pio. Um dia depois da confissão, ele falou na igreja com Padre Pio, perguntando se o anjo da guarda havia lhe dado o recado. O Padre Pio respondeu: tu crês que eu sou surdo? E o Padre Pio repetiu que ele, há poucos dias antes, havia dito ao seu anjo da guarda. Olha que bonito. Um americano pediu para o anjo da guarda dele dar um recado para Padre Pio. Padre Pio já tinha escutado tudo. E no dia que eles se encontraram, Padre Pio falou tudo que o anjo tinha dito para ele. E aí o homem confirmou: é isso mesmo. Foi esse o recado que eu pedi para lhe trazer. O anjo da guarda para Padre Pio é aquele que ouve as nossas orações. Diga comigo: um anjo da guarda é aquele que ouve as minhas orações. Amém? Olha o que o Frei está dizendo: o anjo da guarda ouve as suas orações. O Padre Línio contou que estava rezando ao anjo da guarda para que interviesse e falasse ao Padre Pio em favor de uma senhora que estava muito mal. Porém, parecia que as coisas não mudavam em nada. Encontrei o Padre Pio e disse: Padre, pedi a meu anjo da guarda que pedisse ao Senhor por aquela senhora. É possível que não tenha feito? Aí o padre está perguntando: olha, e aí, será que vai dar certo? Eu pedi para o meu anjo da guarda falar com você. Aí o Padre Pio disse para ele, o Padre Pio respondeu: e tu o crês? Que ele seja desobediente como tu e eu? O Padre Pio está dizendo: e você acha que um anjo é desobediente como eu e você? Se você pediu, está pedido. E aquela mulher alcançou a cura. O anjo da guarda para Padre Pio é aquele que nos salva dos perigos. Diga: o anjo da guarda me salva dos perigos. O Padre Eusébio narra: estava viajando a Londres em avião, contra o conselho de Padre Pio. Padre Pio disse: não viaje nesse avião, não faça essa viagem. Padre Pio tinha orientado essa pessoa. A pessoa não ouviu o conselho de Padre Pio. Enquanto sobrevoava o Canal da Mancha, uma violenta tempestade abateu sobre o avião. E nos encontrávamos em grave perigo. Entre o terror geral, eu recitei o ato de contrição e, não sabendo outra coisa fazer, mandei ao Padre Pio um pedido pelo meu anjo da guarda, suplicando ajuda urgente. Ou seja, dentro do avião, o negócio caindo, ele já tinha pedido perdão a Deus, aí ele falou: anjo da guarda, eu peço socorro ao Padre Pio. De regresso a San Giovanni Rotondo, fui ver Padre Pio. Ele tinha sido salvo. Menino, me disse, como estás? Padre Pio perguntou. Passaste bem o tempo todo? Padre, estive a ponto de morrer. Quase que o avião caiu. O Senhor tinha me aconselhado a não ir e eu fui. O avião quase caiu. E aí Padre Pio disse: então por que não obedeces? Porém eu rezei ao meu anjo da guarda. E aí Padre Pio disse a ele: é menos mal que ele chegou a tempo para te salvar. O anjo te salva dos perigos. Eu quero convidar você a entender essas realidades que o Frei está falando. O anjo ouve as suas orações, amém? Quando você fala com o seu anjo, ele escuta você.
Então você pode dizer: anjo da guarda, leve a minha oração para Nossa Senhora. Anjo da guarda, leve a minha oração para Padre Pio. Anjo da guarda, leve a minha oração para Jesus. Anjo da guarda, leve a minha oração. E quando você estiver em perigo de morte, quando você estiver em perigo de assalto, quando você estiver passando por qualquer perigo, clame o seu anjo da guarda. Ele está aí com você e ele vai te salvar. Amém? Para Padre Pio, o anjo da guarda também nos livra de acidentes. Um advogado de Fano, Itália, estava regressando à sua casa em Bolonha. Ele estava dirigindo seu veículo, que era de modelo Fiat. No carro encontravam-se sua mulher e 2 filhos. Num certo momento, sentindo-se cansado, o advogado foi substituído no volante pelo seu filho mais velho, Guido, o qual se encontrava dormindo. Após alguns quilômetros perto de São Lázaro, também o filho dormiu, ou seja, um dirigiu com sono, deu para o outro estava com mais sono ainda. Já teve essa experiência? Quando acordou, deu-se conta que se encontrava a 1 par de quilômetros do povoado de Imola. Assustado, ele gritou. Ou seja, eles ficaram assustados. Como é que eles conseguiram chegar se os 2 dormiram? Quem havia dirigido o carro? Tinha-lhes acontecido algo. Não, responderam todos. O filho mais velho despertou e disse: o que havia dormido profundamente? A mulher e o filho mais novo, incrédulo e maravilhado, disseram haver percebido um modo de dirigir o carro diferente do usual. Às vezes o carro esteve a ponto de se chocar com outros veículos, porém na última hora não acontecia, devido a manobras perfeitas. Também a maneira de fazer as curvas era diferente. Sobretudo, disse a mulher: não colidimos pelo fato de vocês estarem dormindo o tempo todo, não respondendo às nossas perguntas. Disse o marido: eu não pude contestar porque adormeci. Entretanto, quem tinha conduzido o automóvel? Que havia impedido os acidentes? Alguns meses depois, o advogado foi a San Giovanni Rotondo ver Padre Pio. E o Padre Pio, quando viu, apoiando sua mão no ombro dele, disse: tu ficaste dormindo naquele carro, e o anjo da guarda dirigiu o carro para você. É forte ou não? É forte ou não? Mas não é que agora você vai dormir e o anjo vai dirigir para você não, viu? Anjo, eu estou muito cansado hoje, dirige aí. É que o anjo livrou ele de um acidente. Eu já tive essa experiência. Um dia eu fui dirigir, eu estava morto de cansado. Tinha 3 motoristas no carro. Eu morto de cansado. Aguentei dirigir 30 minutos. Falei: não aguento, vem você. A outra aguentou 10 minutos e já estava morta. Chegamos pela graça de Deus. O anjo é aquele que liberta você dos perigos e dos acidentes. Amém? Só que gente, tudo que eu estou falando aqui é coisas que às vezes a gente não usa. A gente tem nosso anjo, mas a gente não usa. Olha que burrice é a nossa. Olha para quem está do seu lado e diga: olha como nós é sonso. Amém? O anjo da guarda nos ajuda quando oramos por alguém. Preste atenção, quando você for orar por alguém, use o seu anjo da guarda. Uma mulher estava sentada em um quarto do convento dos capuchinhos. A igreja estava fechada, era tarde. A mulher rezava em seu íntimo e repetia com o seu coração: Padre Pio, me ajude. Anjo da guarda, por favor, vá dizer para Padre Pio que me ajude, caso contrário minha irmã morrerá. Da janela sobre ela veio a voz de Padre Pio: quem está me chamando? Qual é o problema?
A mulher admirada contou sobre a doença de sua irmã, a Padre Pio. E Padre Pio foi ao encontro da mulher doente e curou a mulher doente, através da ajuda de Padre Pio e do anjo da guarda. Então, quando você for rezar por alguém, você pede ao seu anjo. O anjo da guarda, então, ele é encarregado de levar as suas orações. Um homem contou para Padre Pio: eu não posso vir aqui frequentemente ver você, Padre Pio. Meu salário não me permite tais viagens longas e caras. Eu queria vir aqui falar com você, eu queria vir aqui pedir direção para você, eu queria vir aqui para o senhor rezar por mim, Padre Pio, mas a passagem é cara para estar aqui todo dia, o tempo todo, vir ao menos uma vez por mês. Padre Pio respondeu: quem lhe disse que você precisa vir aqui? Você tem seu anjo da guarda, não tem? Você conte o que você quer e envie aqui, e você terá a resposta. Até economiza o anjo. Você quer ir lá para Aparecida do Norte, não tem dinheiro? Você vai falar para o anjo: anjo, eu tenho uma prece para você levar para a mamãe Aparecida. Não vai gastar passagem e vai chegar na mamãe Aparecida. Olha que poder. Você tem um sonho de ir lá para a França visitar Nossa Senhora de Lourdes. E cadê o dinheiro para ir para Nossa Senhora de Lourdes? Manda o seu anjo lá, minha criatura, porque seu anjo não paga passagem. Você está entendendo, sim ou não? Sim. O Frei está ensinando mistérios para você. Padre Pio, ele tinha intimidade com os anjos. E eu estou falando isso aqui para você hoje, para que você também crie intimidade com o seu anjo. Um dia Padre Alessio se aproximou de Padre Pio com algumas cartas na mão para lhe fazer perguntas, mas Pai Pio lhe falou bruscamente. O padre chegou para falar com o Padre Pio, mas Padre Pio foi duro com ele. Você não está vendo que eu estou ocupado? Me deixe só. E o Padre Alessio foi embora aborrecido. Padre Pio me tratou mal, Padre Pio não me deu atenção, Padre Pio, vendo como o Padre Alessio ficara, correu atrás dele e lhe disse: Padre, você não viu que eu estava cercado de anjos? Eles eram os anjos da guarda de minhas crianças espirituais, que vieram trazer as mensagens deles para mim. Eu tinha que lhes dar respostas, desculpa. Olha, gente, o Padre Pio estava lá com um monte de anjo trazendo informação. Olha, tal pessoa está pedindo isso, tal pessoa está pedindo aquilo, e ele captando dos anjos. Isso é intimidade ou não é? Que dia que nós vamos chegar nesse grau? Diga comigo: eu quero ter intimidade com meu anjo da guarda. A partir de hoje, eu quero ser mais íntimo dele. Os anjos são obedientes, como o padre disse no início. Um doutor perguntou para Padre Pio: tantos anjos vivem sempre junto de você, Padre Pio. Eles não lhe dão problemas? O doutor perguntou para ele: e esses anjos não dão problema para você não? Aí Padre Pio disse: não, eles não fazem nada. Padre Pio, com uma simplicidade, respondeu: eles são muito obedientes. Os anjos são obedientes, não fazem mal, eles são obedientes. O anjo da guarda é aquele então que nos faz companhia. Quando você estiver se sentindo só, quando você estiver naquele dia que ninguém está do seu lado, você tem seu anjo. Padre Pio disse certa vez a uma pessoa: nós rezaremos pela sua mãe, para que o seu anjo da guarda lhe faça companhia. Amém? Olha que bonito, quando você, sabe aquele dia que sua mãe está hospitalizada no hospital e você não pode estar com ela porque você tem que trabalhar? Você pode pedir: anjo da guarda, faz companhia para minha mãe porque eu tenho que trabalhar. Faz companhia para o meu filho. Você, mãe, quando sai de casa fica preocupada com o filho,
que ficou em casa, sabe lá fazendo o quê? Você vai pedir ao anjo da guarda que proteja o seu filho. Os anjos nos fazem companhia. Para Padre Pio, os anjos se encarregam de nossas orações chegarem ao seu destino. Uma das crianças espirituais de Padre Pio disse: Padre Pio é tão piedoso, sempre escuta aqueles que o chamam. Uma noite, um grupo de amigos que chegaram há pouco a São Giovanni Rotondo, estavam falando da pessoa do Padre Pio e ingenuamente começaram a enumerar perguntas que queriam fazer para ele. E pediram a seus anjos que levassem os pedidos ao Padre Pio o mais rápido possível. No dia seguinte, depois da Santa Missa, Padre Pio lhes reprovou: vocês não me deixam tranquilo vocês não me deixaram em paz a noite passada. Olha aí, as pessoas ficaram pedindo para Padre Pio durante a noite, e os anjos atormentaram o Padre Pio durante a noite. E Padre Pio disse: vocês não me deixaram tranquilo a noite passada. Mas o sorriso de Padre Pio desmentia suas palavras severas. Nisso eles viram que o frade lhes tinha atendido. Ou seja, enquanto eles rezavam lá, Padre Pio estava recebendo todas as orações dos anjos. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Padre Pio, ele ouvia os anjos, como nós estamos vendo. Padre Pio, você pode ouvir tudo que o anjo da guarda lhe conta? Alguém perguntou para ele. Você pode ouvir tudo que o anjo da guarda lhe conta? Uma pessoa perguntou para Padre Pio e ele respondeu: claro que sim. Tudo que o anjo me fala, eu escuto. Você pensa que os anjos são desobedientes como você? Me envie o seu anjo da guarda e eu vou ouvi-lo. Então, eis um segredo para quem quer falar com o Padre Pio aqui nessa igreja hoje, amém? Nós vamos pedir para o nosso anjo levar as nossas orações para Padre Pio. E o anjo vai encontrar Padre Pio no céu e vai levar para ele. É inútil que me escrevas, porque eu não posso lhe responder. Padre Pio está dizendo aqui, olha, não me envie carta não, porque carta eu tenho que ler, carta eu tenho que responder, eu não tenho como ficar respondendo, não tenho tempo para isso. Manda seu anjo, que aí eu respondo. Seu anjo da guarda me contou algumas coisas que me fazem entender a sua desconfiança. Padre Pio, quando encontrava alguém desconfiante, alguém descrente, ele conversava com o anjo da guarda da pessoa, e aí ele entendia por que ele era descrente. E aí Padre Pio diz: invoque o seu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Deus o deu a você, então o use. Olha o que Padre Pio está dizendo a mim e a você hoje. Deus deu um anjo da guarda para você, então use ele. Faça bom proveito, porque a verdade é que a gente não está aproveitando, minha gente. Olha para quem está do seu lado e diga: invoque o seu anjo da guarda, pois ele te iluminará e te guiará no caminho de Deus. Deus deu ele para você. Aproveita. Se utilize dele. Peça ajuda para ele. Amém? Envie-me o seu anjo da guarda, diz Padre Pio, porque ele não paga ingresso no trem e nem consome seus sapatos. Olha que bonito. Padre Pio estava dizendo: olha, não, me envia o seu anjo, porque aí você não gasta, você não vai pagar bilhete de trem, não vai pagar bilhete de avião, e nem gasta os sapatos para vir até aqui. Envia o seu anjo da guarda. Para todas as pessoas que vivem, há um anjo da guarda. Por isso ninguém se encontra sozinho. Diga comigo: para cada pessoa, um anjo. Ninguém está sozinho. Quando alguém dizer a você que está sozinho, você vai dizer: você nunca está sozinho. Deus está do seu lado, Maria está do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado, os anjos estão do seu lado. O anjo da guarda é teu amigo fiel. Amém? Vamos ficar de pé.
Fecha teus olhos e fala com o seu anjo da guarda agora. Fala com o seu anjo da guarda. Esse amigo que você falou tão pouco. Esse amigo que há muito tempo você não conversava. Talvez até um amigo desconhecido seu. Você pode hoje batizar esse anjo dando a ele um nome, para quando você for falar com ele, você falar com esse anjo. E geralmente um anjo, ele tem o El no final. Então se você for dar um nome, tenta dar um nome com El no final. Gabriel, Rafael, porque esse El significa Deus. Miguel, Rafael, Gabriel. Dê o nome para o seu anjo da guarda. E agora eu convido você a pedir uma oração ao seu anjo da guarda para trazer a Padre Pio. Qual é a graça que você quer pedir a Padre Pio essa noite? A cura de um câncer. A graça de uma gravidez. A graça de um emprego. A graça da restauração do seu matrimônio. A conversão do seu filho. A conversão do seu marido. A libertação das drogas. A libertação do vício, do álcool, da prostituição. Uma doença incurável que você tem. Uma doença que está atormentando a sua vida. Agora você vai pedir o teu milagre. E você vai pedir para o seu anjo da guarda levar a Padre Pio.